Iradi. Aí você trouxe o Narada Muni para a gente, né? O que foi que te tocou o coração, que te chamou para a gente conversar sobre o Narada? Porque, assim, os passatempos, tem um passatempo que acontece dentro de Vrindavani, né? Tem um passatempo que acontece fora de Vrindavani, né? E eu fui requisitada para falar sobre a Narada Muni, entendeu? E fazer uma gravação contando sobre ele, né? Sobre essa questão. A gente abriu um grupo chamado Krishna Lila, porque faz tempo que a gente tá, eu até já cheguei a te falar, que a gente tinha feito um grupo de Radharani, o grupo esfriou, etc, etc, e abriu agora esse Krishna Lila e está colocando os meninos também para se associar nesse grupo. Aí, o que acontece? Só um minutinho. Assim, esse grupo, né, começamos ontem, aí a sua menina, que é minha amiga, ela fez o primeiro passatempo, né, falando sobre até você está me dando aula, e eu estou até passando também um pouco desse conhecimento, né, que eu estou recebendo através de você, entendeu? E eu quero seguir essa sequência. Por isso que me estimulou muito, né, eu fazer e incentivar o grupo, a também abrir esse grupo, porque para estudar os passatempos de Krishna, a gente está se associando com Krishna, né, estamos assim, seria uma maneira de estarmos, já que a Bhagavad Gita, nem todo mundo, né, se identifica e tal, então que estou em busca de pessoas que se identifiquem, né, porque as pessoas se identificam, né, não se identifica com isso, outra com aquilo, aí quem se identificar com o passatempo, está no passatempo, está com Krishna também do mesmo jeito, entende? Depois vai estudar o Bhagavatam, estudar a Bhagavad Gita e vai evoluindo. Aí eu estou nessa missão de passar esse passatempo, de falar sobre Narada Muni, certo? Aí eu peguei alguma coisa assim para começar, né, para ver, né, quem foi Narada Muni, né? Descobri que ele era um deva, né? Descobri algumas coisas dele, mas assim vou querer saber de você, né? E vi também que existe a Yoga Maya, que ela é geral, passatempo tanto fora de Vrindavan como dentro de Vrindavan, e a vida dele está dentro de Vrindavan. Aí eu achei assim o máximo. Aí disse, poxa, eu quero saber disso aí, quero, né, transmitir legal para o pessoal, porque vou ter que gravar o áudio, né? Fazer a vozinha do áudio, gravando, contando esse passatempo. É. O Narada Muni tem muito a ver com a nossa conversa agora, do começo do nosso encontro, né? Que era temas pessoais, mas tem a ver. Você sabe que Narada Muni, ele é um personagem universal, né? Das histórias védicas. Ele acaba se tornando elo de comunicação entre diversos passatempos, diversas histórias que são contadas nas escrituras em diferentes tempos cronológicos, né? Então, Narada Muni, ele é um ser que está presente desde o início da criação. Ele é um dos primeiros filhos de Brahma, da primeira leva de filhos de Brahma, né? Ele tem os 4 Kumaras e depois vem Narada, né? O Narada Muni, então, ele é filho do Criador, antes da criação começar propriamente, logo no início, no princípio da criação, ele aparece como filho do Criador. E ele pode viajar, né? Ele tem essa bênção de que ele pode viajar no tempo e no espaço, livremente, rapidamente. Tá? Ele tem essa passagem, ele pode ir para o presente, para o passado, para o futuro, ele pode ir para qualquer local também. Né? Dentro e fora do mundo material. Ou seja, ele tanto está aqui dentro desse mundo material, desse universo particular, como ele pode ir para a hora que ele quiser para o plano espiritual e depois voltar para cá na época que ele quiser. Geralmente isso não acontece com as pessoas, né? Uma pessoa que, se alguns reis, eles foram levados da Terra para os planetas celestiais e passaram lá um pouco tempo, 2, 3 dias, e quando voltava, aqui já tinha passado muito, muito tempo, né? Então, a pessoa não consegue voltar ali naquela circunstância onde estava, mas na área da Muni, ele pode ir e viajar, ele é livre, né? Totalmente livre, ele se manifesta onde ele quer. Narada Muni, do Bhagavad Gita, Krishna diz assim, né? Entre os devas, entre os sábios, eu sou Narada, né? Então, Narada, ele também é chamado Bhagavan.
Mas o humor de Narada é completamente de devoto, né? Narada, ele é um devoto. Ele falou uma escritura importante, que é o Narada Bhakti Sutra. Então, é o Bhakti Sutra de Narada Muni, que é o ensinamento sobre a devoção. Narada Muni, ele dá os sutras que descrevem Bhakti Devi, né, a potência do serviço amoroso a Deus. Então, o nome dele, Narada, tem a ver com Radha. Nara é ser humano, irada. Né? Então, ele tem uma forma como se fosse uma forma parecida com a humana, né? Mas ele traz a energia de irada. Né? Então, ele é Narada Muni. Ele é um sábio interestelar. Ele está entre os semideuses, ele é um sábio entre os semideuses, né? Mas ele também é um ser eterno. Ou seja, a forma dele é liberada. Se ele pode ir para o mundo espiritual na hora que ele quer, a forma dele é eterna. A forma de Narada Muni é eterna. E ele é eternamente jovem. Muito bonito, muito belo. Mas, ao mesmo tempo, a única Shakti que ele possui é a de Bhakti Devi, dentro do seu próprio coração. Então, ele próprio também é uma manifestação da Shakti, da potência dos passatempos, Yoga Maya. Narada Muni, ele é uma das formas da mãe divina, Yoga Maya, a potência dos passatempos de Krishna, que é capaz de enfeitiçar Krishna mesmo. Né? Krishna mesmo, apesar dele ser Sarvagyana, né? Ele se torna Mugdata, enfeitiçado pelo seu passatempo. Então, ele esquece quando Brahma roubou os meninos vaqueiros e Krishna tinha saído atrás de um bezerro que tinha se desgarrado. Quando ele voltou, não achou os amigos, não achou os bezerros. Brahma tinha levado tudo. Ele ficou ansioso. Ele viveu aquela emoção de não encontrar os seus amigos e não saber o que tinha acontecido, devido à influência de Yoga Maya. Mas Krishna é Sarvagyana. Ele conhece tudo, presente, passado e futuro, ele sabe tudo. Depois de um tempo, Yoga Maya tirou um pouco o véu de Krishna e ele pôde se lembrar. Isso foi um arranjo da minha Yoga Maya. Isso quer dizer, ele teve que consultar, meditar e se recordar do que estava acontecendo, devido à influência de Maha Yoga Maya, que é a potência desses passatempos. Que é para quê que ela faz isso? Para provocar bem-aventurança, prazer em Krishna e nos seus devotos. Então, ela é a essência suprema, universal, que se manifesta em todas as formas. Todas as formas de Deus são expressões dela. Ele vai assumindo essa forma. Krishna, ele não é um vaqueirinho, um pastorzinho de vaca. Ele é a suprema personalidade de Deus, o Espírito Supremo, que tudo permeia. Mas ele está brincando eternamente. Quer dizer, sempre, para sempre, e desde sempre ele está brincando de ser um vaqueirinho, devido ao desejo dela de dar prazer a ele. Ele assume essa forma, mas ele assume várias outras formas, devido ao desejo dela de servir ele de forma opulenta. Ele assume a forma de Narayana em Vaikuntha, em inumeráveis planetas. Ela quer ver ele como um grande leão, forte e poderoso. Então, ele assume a forma de Narasimha, e tem um planeta onde ela, da forma de Mahalakshmi, serve ele. Tudo isso são manifestações de Yoga Maya. Yoga Maya está brincando. Então, todos os Dhammas, tanto Vrindavana quanto fora de Vrindavana. Quando a gente estudou, que disse assim, Krishna, Swayam Bhagavan, a personalidade de Deus original, ele vem apenas uma vez a cada dia de Brahma. Né? A gente estudou isso. Né? A gente estudou que ele vem uma vez a cada dia de Brahma, mas que todas as vezes que tiver a Dwapara Yuga, ele vai encarnar também, como um avatar. Né? Um avatar que vem ensinar o Dharma daquela era. Né? Ele vem toda a vida que tem a era de Dwapara, mas uma vez a cada dia de Brahma ele vem pessoalmente. Né? A gente estudou isso. Quer dizer, pessoalmente é quando ele vem com Vrindavana. Quando ele vem com o Dhamma de Vrindavana, ele manifesta todo o seu lila, durante 11 anos.
11 anos ele permanece em Vrindavana. Quando ele completa 11 anos, ele sai de Vrindavana. Quando ele sai de Vrindavana, já não é mais o Krishna original. Quando ele saiu, ele é o Vishnu Krishna, aquele que vem todas as eras de Dwapara para estabelecer os princípios da religião. Agora ele vai cumprir a missão do Avatar, né? E antes ele estava brincando, seus passatempos. Em Vrindavana ele está brincando, desfrutando seus passatempos, sua doce lila. Manifestando isso aqui na Terra, para que a gente possa ouvir falar sobre esses passatempos. Mas os passatempos de Vrindavana não têm um propósito dentro do mundo material. O propósito dos passatempos de Vrindavana é o prazer de Krishna, o prazer dos seus associados e a devoção imaculada. Quando ele sai, é que ele vai cumprir um propósito de manter esse mundo material. Aí vai manter o mundo material, né? E isso só acontece uma vez a cada dia de Brahma. Narada Muni, ele está conectado tanto com os passatempos de Vrindavana, quanto com os fora de Vrindavana. Narada Muni, ele pode entrar dentro de Vrindavana e ele pode aparecer fora, assim como Krishna. Assim, porque eu vi uma parte, né, que por ele ter se associado, ele ter tido orgulho e tal, né, que ele era artista, um Gandharva, e aí ele teve que nascer humano, né, e aí apareceu na Terra. Esses aí são vidas passadas de Narada, tá? Das vidas passadas dele. Quando um ser desse se manifesta no plano espiritual, ele aparece algumas encarnações antes. É assim como Yashoda e Nanda Maharaj. Yashoda e Nanda Maharaj, eles são seres eternos do mundo espiritual, pai e mãe de Krishna. Mas quando eles vão aparecer nesse mundo material, eles aparecem algumas encarnações antes, para poder se preparar para aquele momento. A gente viu também que Vasudeva e Devaki também encarnaram antes 3 vezes como pai e mãe de Krishna. Ele falou isso, a gente leu aqui no Jamastha, né? Ele falou que explicou que eles nasceram em 3 nascimentos antes e tiveram ele como filho. Aí agora naquele nascimento, mas eles, aquela forma de Vasudeva e Devaki também é uma forma eterna no mundo espiritual, aonde tem um Dhamma que chama Mathura Dhamma no mundo espiritual. Mathura Dhamma se manifestou aqui na Terra, mas lá no mundo espiritual também tem uma Mathura Dhamma, né? E tem um outro Dhamma chamado Dwaraka Dhamma. Dwaraka Dhamma é quando Krishna construiu a ilha dele e se tornou rei, né? Ele vai se tornar rei aqui na Terra. Ele manifestou isso, mas no mundo espiritual, esse Dhamma desceu. Quando Krishna veio, ele não trouxe só Vrindavana, ele trouxe outros Dhammas com ele. Ele trouxe Mathura Dhamma e ele trouxe Dwaraka Dhamma. Quando ele veio como Ramachandra, ele trouxe um outro Dhamma para esse mundo, que é Ayodhya Dhamma. Cada uma dessas moradas de Deus é eterna. No mundo espiritual existe uma dimensão onde existe eternamente o Senhor Ramachandra, sendo o rei em Ayodhya. Existe também uma terra onde Krishna é o rei eternamente, que é Dwaraka Dhamma. Existe outra terra que é mais próxima de Vrindavana, que é Mathura Dhamma. Krishna não é rei, ele é príncipe, né? Como ele é príncipe, ele é mais próximo dos cidadãos que vivem nesse reino, não é verdade? Porque o príncipe, ele tem mais proximidade com o povo do que o rei. O rei é mais distante, é mais difícil falar com ele. Falar com o príncipe é um pouquinho mais fácil, né? Então, Krishna, em Mathura, ele é príncipe. Mas, em Vrindavana, ele é um aldeão, né? Ele é o filho do principal rei do gado, né? Mas ali é uma comunidade pastoril, não é uma comunidade real, não é a realeza. Ele é um membro do povo, né? Um plebeu também, né? Então, ali ele está mais próximo. Então, os damas, eles têm essa característica de condensar nossa relação, aproximar nossa relação, né? Narada Muni conhece todos os damas, ele pode ir de um dama a outro, ele está presente em todos os damas na forma dele de Narada, né? Uma coisa que Krishna mesmo não faz, né?
Krishna mesmo não faz assim, né? Ele, quando ele sai de Vrindavana, ele já é uma expansão dele, né? Mas o Narada Muni original, ele pode aparecer em Vrindavana. E veja, o Narada Muni, ele é como o apresentador de uma peça. Na cultura védica, quando vai apresentar uma peça, sempre tem uma moça vestida de açafrão ou um rapaz vestido de açafrão que traz assim essa equanimidade das naturezas masculina e feminina, né? Esse apresentador, ele é andrógeno, né? Um ser andrógeno, e apresenta a peça narrando, né? É o narrador, a narradora. Que esse narrador, essa narradora, eles podem ter uma interação direta também com os personagens da peça. Ele vai contando, mas ele também pode ser um personagem. Então, Narada Muni faz o papel desse narrador da peça, desse apresentador da peça, né? Ele está apresentando o Lila de Krishna, né? Então, às vezes, Narada, por já conhecer o que vai acontecer, ele se torna um pouco ansioso também, e ele quer influenciar na peça de forma que ela acelere o seu processo, né, de desenvolvimento. Quando fica muito aquela novela chorando, aquela cena parada, aí ele vai e interfere para que aconteça a próxima cena. Acaba sendo como um diretor também, né? Porque ele está fazendo esse papel também de Yoga Maya. Então, por exemplo, quando Kamsa ouviu aquela voz no céu que dizia: Kamsa, você está muito feliz fazendo o casamento da sua irmã, mas o oitavo filho dela vai matar você, né? Então, deu aquela mensagem para ele. Quem falou aquela voz? O Bhagavatam descreve ela como um clarão no céu que falava, uma voz que ressoou. Ninguém sabe, mas aquela voz era de Narada. Foi revelada também pelos comentadores do Bhagavatam. Foi o próprio Narada Muni que foi falar para Kamsa que o oitavo filho ia matar. Senão, Kamsa não ia saber, né? Porque, exatamente, assim, aí tem uma partezinha que eu li, que quando ele veio, né, quando ele estava aqui associando a Terra, os sábios, ele, assim, começaram a oferecer as praxadas, né, que eles, né, faziam, e ele tinha admiração por Narada Muni, e ele foi aprendendo também, né, por estar se associando com essas pessoas puras, e elevando-se espiritualmente exatamente por essa associação. E que período? Então, isso aí foi na vida passada. Vamos lá, na vida passada, lá no começo da encarnação de Narada, né? É isso. Narada Muni, devido a uma maldição, num outro milênio, numa outra criação, Narada Muni, ele apareceu como um Gandharva, um cantor celestial, que caiu, foi amaldiçoado devido a uma ofensa, e ele nasceu como filho de uma criada, na forma humana de vida aqui nesse planeta Terra. E a mãe dele, ela fazia serviços domésticos, né? Como uma diarista, né? Ou uma empregada doméstica. E ela lavava roupa, ela cozinhava, ela fazia diversos serviços domésticos para as pessoas, e assim ela ganhava vida, né? Então, Narada Muni ajudava a mãe dele nesses serviços, já que ela era uma empregada doméstica, ele também ajudava em serviços domésticos, né? Então, um dia, a mãe dele estava ocupada num serviço que era alimentar sadhus, né? A pessoa, o dono da casa, que era abastado, contratou ela para que ela servisse aquelas pessoas santas que estavam chegando na casa dele. Então, ela preparou a refeição e estava servindo aqueles sadhus. E o Narada Muni estava, como uma criança, ajudando a mãe dele em servir aqueles sadhus, e ele fez um bom seva. Ele fez um bom seva, e os sadhus que estavam ali eram grandes devotos, grandes almas. E eles abençoaram aquele menino, devido a ele ter servido com muito respeito, com toda a etiqueta que ele tinha recebido da mãe dele, que era uma boa profissional. Tá? Mas ele era uma criança, e ele estava servindo de forma pura, porque aquele seva que ele fazia para os sábios
se você for observar, na verdade era um serviço que ele prestava à mãe dele, né? Ele, como uma criança, estava fazendo aquele serviço por ordem da mãe dele, estava cumprindo a ordem da mãe, e aquilo trouxe um grau de pureza para o coração dele. E os sábios que aceitaram o serviço, aceitaram como de um menino que estava servindo bem a sua mãe. E aquilo foi a libertação dele, né? A libertação dele, porque aí a gente tem o Muladhara Chakra, que é o primeiro chakra, né? Quando ele se harmonizou com o seu nascimento, né? Ele fez as pazes com o seu karma. Quando você faz as pazes com o seu karma, é quando você cumpre bem o seu dharma. O dharma dele era servir a mãe dele. Então, ele cumpriu aquilo, mas como ele era uma criança, ele cumpriu aquilo com desapego, naquele momento que era um sábio, que era uma pessoa santa, que fez um canal com Deus, que aceitou aquele serviço, né? Então, Deus aceitou aquele serviço porque ele estava servindo pessoas amadas por Deus, que são sábios. Quem é o devoto amado por Deus? Aquele que explica a verdade. Então, eles estavam explicando a verdade, ocupados em explicar a verdade, e então Deus aceitou, porque alimentou a língua deles. A língua do sábio está ocupada em glorificar Krishna. E quando você alimenta a língua do sábio, você está alimentando Krishna, porque aquela língua sempre glorifica Krishna. Então, Krishna ficou satisfeito e o devoto dele abençoou Narada. E Narada ainda teve um outro agravante. Ele, como um garoto, ficou ansioso por comer aquela samosa que havia sobrado no prato do sábio. E aí ele comeu o resto do prato do sábio. E Krishna abençoou ele ainda mais profusamente. Esse serviço foi executado sem conhecimento. Veja bem, isso se chama Agyata Sukriti. Quer dizer, é uma ação piedosa relacionada ao serviço devocional, porque não é só ação piedosa, mas é uma ação piedosa transcendental. Ela está vinculada diretamente ao serviço devocional, porque tem a presença de um sábio, né, ou de Tulasi, quando você presta serviço a Tulasi, a deidade, ou a um sábio, mesmo sem conhecimento, você adquire o sukriti, a piedade necessária para quando que você ouvir o conhecimento espiritual, ele tocar no seu coração. Porque você pode ouvir o conhecimento espiritual, mas se você não tem sukriti, não tem uma piedade no seu coração, aquele conhecimento entra por aqui e sai por aqui. Mas se você tem sukriti, ele entra e ele se encontra um local apropriado para ele residir. Né? Então, ele alcança a residência no seu coração e a fé se estabelece ali. Do contrário, diz que o nosso coração ele é como um vaso furado. Se o sado chegar e derramar leite nesse vaso, vai vazar e vai escorrer e você vai perder. Mas, se você tem atividades piedosas, esses poros, eles se fecham. E quando vem o Harikata, o conhecimento, né, o tópico a respeito de Krishna, né, aquele conhecimento, ele fica no seu coração. E foi o que aconteceu com Narada. Narada Muni recebeu o conhecimento, porque os sábios ficaram satisfeitos com ele e transmitiram para ele conhecimento transcendental. Explicaram a natureza da alma. E ele começou a querer ser um sábio. Ele desenvolveu uma admiração por aqueles homens e no coração dele ele pensou, quando eu crescer, eu quero ser assim, como eles. Então, aconteceu aí uma identificação. Ele começou a se identificar como um sábio e quis ser como eles. E aí, o que aconteceu? Por misericórdia de Cristo, em poucos dias a mãe dele morreu. Foi uma bênção para Narada, essa encarnação. Porque quando a mãe dele morreu, ele se viu sozinho no mundo. Ele não tinha nenhum outro parente. Ele já era órfão de pai e ele ficou sozinho no mundo. Então, aquele desejo que ele tinha se tornou realidade. Quando a mãe dele morreu, ele pôde aceitar o serviço devocional como a sua vida e alma. E aí ele se tornou um sábio. Ele disse, então agora eu vou seguir aqueles homens. Né? Quando a mãe dele morreu, na mesma hora veio o desejo no coração. Então agora é minha hora de seguir aqueles homens. E ele foi atrás dos sábios e ficou vivendo entre eles e praticando serviço devocional. Rapidamente ele se realizou. Ele conseguiu a elevação da sua consciência e abandonou o seu corpo humano com o pensamento levado aqui pelo alto.
Então, pelo desejo de Bhagavan, ele nasceu novamente no próximo milênio, como filho do Criador, diretamente filho de Brahma. Ele manifestou-se ali na forma de um semideus, né? Que deveria, pelo desejo do pai dele, veja bem, pelo Dharma dele, ele deveria povoar o universo. Narada Muni nasceu para ser um Prajapati, para ser um progenitor, um povoador do universo. Ele deveria se casar, ter filhos e espalhar a progênie no universo. Era o Dharma dele, naquela ocupação. Mas quando ele nasceu, ele disse: não, eu não vou cumprir esse Dharma de fazer família e de povoar o universo. Eu vou me conectar diretamente com Deus e com o meu Dharma eterno. O meu Dharma eterno é ser servo eterno de Krishna. E esse aí, eu cumprindo esse Dharma da minha alma, que é servir a Deus, independente do que eu faça ou deixe de fazer, não vai existir nenhuma reação. Então, ele estava livre, ele alcançou a liberdade. Ele disse para Brahma: eu não vou fazer a progênie do mundo. Aí Brahma cria os 4 grandes sábios, os 4 Kumaras. E os 4 Kumaras têm a mesma determinação de Narada, Nari. Nós não vamos nos ocupar em vida familiar, nós vamos executar serviço devocional. E aí o senhor Brahma fica irritado e franze suas sobrancelhas. E aí, da sobrancelha franzida dele, nasce Rudra, o senhor Shiva, que chora e as lágrimas dele caem na terra e viram a semente de Rudraksha. Né? Então, tudo isso já é um seva de Narada Muni, para abençoar o mundo. Porque quando Narada foi o primeiro a negar, e depois ele também teve os 4 Kumaras, aí ele dá origem a Shiva, que vai também ter uma função para esse mundo. Então, a ira de Brahma também tinha uma função. Esses filhos, esses primeiros filhos de Brahma, não quererem se ocupar em atividades do Dharma material, mas transcenderem o Dharma material, tem a ver com todo o contexto histórico de Krishna nascer em Vrindavana, manifestar o seu passatempo de Vrindavana também. Porque ele está mostrando que o serviço a Deus está acima do Dharma. E isso explica o amor das gopis em Vrindavana, que está acima do Dharma. Porque Krishna nasce para pregar o Dharma, para ensinar o Dharma, mas os seus maiores devotos abandonam o Dharma para agradar a ele. Né? Então, ele mostra também que o amor a ele é superior a tudo, é o amor, amar a Deus sobre todas as coisas. Quando as gopis rejeitam seus maridos e entram na floresta, enganando os membros superiores da sua família, elas estão mostrando isso, amar a Deus sobre todas as coisas, acima até mesmo dos meus deveres prescritos. Né? Então, pelo nascimento, Narada deveria ser um progenitor, mas ele recusou e assumiu o seu Dharma eterno. E aí, Shiva veio e abençoou o mundo com a semente de Rudraksha, né? Para a elevação espiritual da humanidade. Então, tudo isso tem um sentido, mesmo quando dá errado. Né? Um filho desagradar o pai, né? Tem um porquê. Tem um porquê. Você não seguiu o Dharma, também tem um porquê. Ou você seguiu o Dharma também, a gente deve se esforçar por seguir, mas sabe que quando é preciso, Deus vai fazer você também não seguir o Dharma. Né? Então, essa é a dualidade, né? Que Shiva chega quebrando também, né? Do que é bonito, do que é feio, do que é puro, do que é impuro. Ah, o crematório é um local impuro. Né? Os corpos estão se decompondo, lá tem muitos vermes, chacais, parasitas, aves inauspiciosas como corvos e abutres, né? Ali frequentam esse ambiente do crematório, né? Mas é a mesma natureza que compõe, os 5 elementos que compõem o corpo estão ali também. Né? Então, a diferença é que a entidade viva já não está mais presente. E aí ele nos traz esse ensinamento, e o aparecimento de Narada. Joia. Que bom. Então, Narada, ele está desde o início da criação. E aí, Narada Muni, ele aparece em diversos momentos, em diversos passatempos dos Vedas. Você não tem tempo cronológico. Uma encarnação de Krishna, que aconteceu há milhares de anos, como era Ramachandra,
Narada Muni estava presente. E depois, quando Krishna apareceu como Krishna, Narada Muni estava presente. E até Prabhupada tem um kirtana que ele fez nos Estados Unidos, que foi tão estático que no final, Srila Prabhupada disse, Narada Muni está, não foi nem no final, Prabhupada mandou colocar um Vyasasana porque Narada Muni estava ali. Ele disse, Narada Muni está aqui, coloquem um Vyasasana para ele. E aí os devotos providenciaram ali, fizeram um Vyasasana, porque Narada Muni, que só quem podia ver ali é Prabhupada, né? Mas ele estava lá. Então, você vê que Narada ele é um viajante do tempo, do espaço, porque ele tem uma função. Ele é uma manifestação direta de Yoga Maya. Né? Aí, o que acontece? Krishna, ele apareceu no dia de Brahma, nesse dia de Brahma que a gente está vivendo agora, ele apareceu na era anterior. Né? E quando ele apareceu, ele trouxe o seu Dama de Vrindavana. Mas esse Dama de Vrindavana, ele já estava sendo preparado muito antes, desde o princípio da criação. Você lembra do passatempo de Vrindadevi? Quando Vrindadevi desceu do mundo espiritual, ela nasceu e se casou como a esposa, se tornou a esposa de um demônio, o Sankachuda. Né? O Sankachuda, ele era um vaqueirinho também, mas nasceu aqui na Terra para executar um passatempo, como um demônio. Então, o Sankachuda, ele era um Sudama. Aí ele nasceu aqui na Terra como o Sankachuda. E ele era um demônio tão poderoso devido à castidade que Vrinda tinha por ele. Né? Ela era muito fiel, né? E devido a esse poder da fidelidade dela a ele tinha esses poderes. Agora, ele também era fiel a ela, ele também tinha devoção a ela. Ele, como um demônio, mesmo assim, ele reconhecia o poder da Shakti que ele tinha, e assim ele fazia pujas a ela, ele fazia adorações a ela. E ele se tornou tão poderoso que, certa vez, o senhor Shiva reuniu o exército dele de ganas, de fantasmas e de seres assombrosos, e a própria mãe Kali assumiu ali a presença dentro da batalha, e eles foram incapazes de derrotar o poder desse Sankachuda, né, devido à austeridade de Vrinda. Né? E aí, o que aconteceu? Mahakali conversou com o seu Vishnu e ele assumiu a forma do marido dela. E ele quebrou a castidade dela. E aí, ele mostrou o primeiro Parakya Bhava, né, que é amor diamante, amor extraconjugal. E Vrindadevi desenvolveu amor por ele, dentro desse passatempo. Mas, ainda assim, ela ficou muito machucada, porque ela não sabia. Então, ela disse que ele tinha um coração duro, como uma pedra. E por isso ele aparece como uma pedra xalagrama, né? E ela aparece como uma árvore, devido à bênção dele. Ele diz, mas os seus cabelos serão eternizados, né, nessa terra. Eu só vou aceitar o alimento que for oferecido com a sua folha. Você vai se tornar uma bela vegetação, seus cabelos. Né? Então, a vida dele assume essa forma de planta, para que, mais na frente, apareça a floresta de Vrinda, uma floresta feita de árvores de Vrinda dele, de Tulasi dele. Né? E ali, ele poder manifestar a floresta eterna dos seus passatempos de adolescente, amante de virada, como Krishna, mesmo, quando ele vem aqui uma vez a cada dia de Brahma. Então, isso aconteceu milhares de anos, milhares de eras antes. E ele veio ali, até que ela se formou aquela floresta, e ali ele pôde aparecer na sua forma original. Como Vrindadevi, ela é Yoga Maya, dentro de Vrindavana. Mas não apenas essa forma Yoga Maya assume dentro de Vrindavana. Porque Yoga Maya, ela não tem forma, e ela tem milhares de formas. Todas as formas são formas dela. Então, ela também aparece na forma de Purnamasi, a yogini tântrica que vive numa cabaninha de palha à beira do Jamuna.
executando a austeridade, ela ensina os mantras místicos a Nandi Mukhi, sua discípula. Nandi Mukhi é uma personagem que aparece no Astakala Lila, de Radha Krishna, ali no Bhavanamrita, naquele primeiro texto que a gente começou nosso estudo, dos passatempos de Krishna que acontecem em Goloka, no mundo espiritual, Goloka Vrindavana. Né? Goloka Vrindavana tem os passatempos de Krishna eternos. Ali tem a Nandi Mukhi, que é a discípula da Purnamasi. Então, ela aparece também em Yogamaya como a Nandi Mukhi. Essa Nandi Mukhi, ela é muito jovem. Ela é da idade das Gopis. Então, ela entra no meio das Gopis, apesar de ser uma Brahmani. As Gopis são vaixas, são vaqueirinhas. E as Brahmanis são sacerdotisas. Então, a Nandi Mukhi é uma sacerdotisa, mas devido à pouca idade, ela brinca junto com as Gopis. E essa Nandi Mukhi, ela é Narada Muni em Vrindavana, vejam só. Quando ela desceu para o mundo material para manifestar os passatempos de Krishna na Terra, ela apareceu como Narada Muni. E Narada Muni é quem vai orquestrar o aparecimento de Vrindavana nesse mundo material. Ela é a discípula de Yogamaya, a discípula direta, Nandi Mukhi. Nandi Mukhi é uma menina de 14 anos que brinca junto com Radha e Krishna. Ela é uma Brahmani, né? Ela veste branco, ela é uma Brahmacharini, ela não tem envolvimento amoroso com Krishna, né? Apesar de Krishna desejar, mas ela pode presenciar os passatempos Madhurya e Rasa de Krishna. Ela está no nível de uma Manjari também. As Manjaris, elas podem contemplar os passatempos mais íntimos do casal divino, que nem mesmo Lalita e Vishaka, por serem mais velhas, Radharani tem vergonha dessas amigas, e porque elas têm relacionamento com Krishna também. Radharani fica tímida. Então, seus passatempos mais íntimos, ela só executa na frente das Manjaris, que são mais novas e que nunca desejam estar junto com Krishna de forma solitária. Então, as Manjaris, elas estão testemunhando esses passatempos e estão servindo dentro deles. Mas existem duas outras meninas que não são Manjaris que podem testemunhar. Elas não servem, mas elas testemunham, que é Nandi Mukhi, Kundalata, e Vrindadevi. São três. Né? Kundalata, Nandi Mukhi e Vrindadevi. E Narada Muni é a encarnação de Nandi Mukhi. Quando Vrindadevi foi amaldiçoada por Radharani a nascer nesse mundo, né? Como a esposa de um demônio, aí a Nandi Mukhi veio junto com ela, como Narada Muni. Nossa. Então, esse passatempo das vidas anteriores de Narada Muni, elas servem para nós, que somos sadakas, compreendermos esse mistério. Né? A história de Narada Muni como filho de uma serva, ele tem muito a nos ensinar. Então, por isso que Nandi Mukhi executou esse passatempo também, de ser um Gandharva, que depois nasceu como o filho de uma criada e que foi elevado à plataforma do filho direto do Criador, de um semideus, mas que se elevou ao nível de Swadharma, do Dharma eterno, abandonando todo o Dharma material. Então, Nandi Mukhi, muitas vezes, ela ensina a Krishna a como quebrar a castidade de Radharani. Radharani é uma moça muito casta. Não existe ninguém em toda a existência, no passado, presente ou futuro, que tenha uma castidade mais elevada do que a Shrimati Radharani. Então, é por isso que Radha tem os maiores seios de Vrindavana. Os seios de Vrindavana, os seios de Radha, eles são comparados à montanha do seu orgulho. Né? O seu orgulho de ser uma moça casta. Ela tem muito orgulho de ser uma moça casta, e por isso os seios de Radharani são muito grandes. E isso faz atrair a mente de Krishna. A mente de Krishna fica atraída pelos seios dela, devido à montanha do orgulho dela de ser uma moça casta. E aí, Krishna, ele quer saber como ele pode transpor essa grande montanha, essas grandes montanhas do orgulho da castidade de Radharani. E aí,
Krishna, ele vai recorrer a Nandimukhi, que é discípula da grande tântrica, mestra tântrica, que é Purnamasi. O Tantra ensina algumas artes de sedução. No Tantra existe magia, e alguns tântricos conhecem esses mantras para hipnotizar uma pessoa, para convencer uma pessoa a fazer o que você quer. E é muito difícil fazer isso com Radharani, mas Purnamasi conhece os mais poderosos mantras. E ela ensina isso a Nandimukhi, que é a discípula dela. Então, quando ela aprende um mantra, ela vai até Krishna e ensina a Krishna como cantar aquele mantra e como seduzir Radharani. E aí Krishna seduz, quebra a castidade de Radharani. Né? Então, essa Nandimukhi aparece como Narada Muni. E aí Narada Muni, ele está nos ensinando. Muitas vezes, Narada Muni, ele vai fazer o serviço de Maya. Por exemplo, quando Kamsa, né, tentou matar a filha, né, aquela menina que foi trocada por Krishna, né, a Durga, né, aí ela aparece na forma de Kali. Aí o Kamsa, ele fica ansioso para matar todas as crianças, e ele fica sem saber aonde está essa criança. Aí chega um dia que o Narada Muni aparece para ele e fala: Kamsa, vai visitar o Kamsa. Aí ele fala: olha, Kamsa, a criança que vai te matar foi trocada, ela está lá em Vrindavana. Foi Vasudeva que levou. E ele agora aparece como filho de Nanda Maharaj de Yashoda. E aí é que Kamsa descobre que Krishna está em Vrindavana. Quem conta para ele é Narada. Parece que Narada está fazendo um favor ao demônio, que Narada está servindo o demônio. Né? Mas ele está ansioso para que Kamsa seja logo destruído. Ele quer que aconteça logo o passatempo, de que Irishna venha e mate Kamsa. Por isso ele vai e conta a Kamsa. Né? Ele está fazendo um serviço a Krishna, não é ao demônio. O demônio pensa que Narada está fazendo um serviço a ele, está ajudando ele. Mas não, Narada sabe que Kamsa, ele não pode matar Krishna. E que Krishna, ele é a suprema personalidade de Deus, que ele que vai matar Kamsa. Né? Inevitavelmente. Por isso, Narada faz esse tipo de serviço. É como Maya. Maya, ela sabe que você se destina a Deus, mas ela quer que isso aconteça rapidamente. Por isso, ela coloca dificuldades na sua vida, para que você encontre sofrimento bastante, para que você se desapegue do mundo material e alcance logo a realidade suprema, busque logo por Deus. Né? Por isso que Maia faz a gente sofrer. Ela faz a gente sofrer porque ela está dando misericórdia para que a gente procure por Deus. Né? Então, é por isso que ela aparece na forma da dificuldade, Durga, né? Da dificuldade, do sofrimento. Porque ela quer ver você buscar por Deus. Da mesma forma, Narada Muni, ele parece aumentar o sofrimento das pessoas quando ele vai a Kamsa e diz: Kamsa, Krishna está em Vrindavana. E assim Kamsa manda o demônio Aristasura, o demônio touro, que chega lá e apavora o povo de Vrindavana, que algumas mulheres que estavam grávidas, elas abortam. E ele mata vários aldeões. Mas Narada estava fazendo isso para manifestar o Radha Kunda. Né? Krishna matou o demônio touro e apareceu o Radha Kunda. É muita história. Isso. Assim, tem uma coisa que coincidiu, assim, que você falou, né, porque que eu estava querendo até entender, né, que Devaki, a mãe de Krishna, né, que engravidou de Krishna, e ela, por exemplo, assim, ela teve um momento que ela disse que eu não vou ter mais filho, não quero ter mais filho, porque ela não queria dar o filho para ser assassinado, né, que é uma lógica, né, mas a lógica, o certo seria, né, no normal, né, a mãe engravidando e tendo seus filhos, né, naquele período. Mas ela faz o voto da castidade, no caso, né, de não querer ter mais filhos. E, assim, parecido com o Narada Muni, que você também colocou, né, que ele não quis assumir aquele dharma dele, né, mas quis estar próximo de Deus, né, de Krishna. É interessante isso aí. E eu queria até entender essa parte, né, que você até já explicou, sobre essa questão de Devaki, que teria que ter 8 filhos e né, que estava prometido, né, que um deles seria Krishna, que seria o Supremo, né,
mas e, e aí ela sabia que todos os seus filhos iam ser entregues, né, para o final, o abandono do corpo. Esse é um forte ensinamento de desapego, né, que a gente tem quando a gente vê essa história do aparecimento de Krishna. Ele está procurando ali a natureza, ela está também procurando a perfeição, né? Então existe uma graduação. É como o artista que faz uma primeira tentativa e aquele rascunho não ficou bom, então ele abandona e começa de novo. Aí ele vai fazer sua obra de novo. Então ela vai fazer isso por 8 vezes, até que na 8ª ela alcança ali a perfeição do que realmente ela quer. Na 7ª, estava quase pronto, é Balarama, né? Então, deu quase perfeito, só faltou a tinta escura. Aí ela fez no 8º, que pintou ele de pretinho, e aí a obra-prima dela, né? Até o 6º, a obra não estava indo bem. Então, alguma coisa acontecia. Isso aí são o símbolo da nossa progressão. Também tem a ver com os nossos chakras, né? A nosso caminho de iluminação, que é a ascensão da nossa consciência pelo canal das vértebras da coluna, né? Então, também vai passar por todos esses estágios. Assim, ela rejeita todos os chakras abaixo do 7º, né? E a partir do 7º, que você alcançou aqui a união do casal divino, aqui a união de Shiva e Shakti acontece aqui, e depois você tem o 8º chakra, que fica acima da cabeça, né? Que é o que te conecta com a realidade da unidade, né? Então, tudo isso aí tem um sentido quando a gente escuta a história. Quando a gente escuta a história, mesmo sem o conhecimento do que significa diretamente, o conhecimento está sendo recordado na nossa consciência. A gente vai ouvindo uma e outra vez o passatempo, e aquele passatempo ele vai transmitindo um conhecimento que, se fosse falar filosoficamente, a nossa inteligência não alcançava. Aí, Vyasadeva, ele conta através de uma história, o Lila. O Lila, ele desperta a tua memória divina. Aí, quando você escuta uma e outra vez, você vai entendendo o caminho da sua realização. Todas as dificuldades, elas vêm do apego. Você só sofre porque está apegada. O sofrimento de Devaki, de perder o filho dela, se devia aos apegos, né? Quando ela abriu mão do filho, que nasceu filho, e o Vasudeva levou ele embora, né, para longe dela, ela abriu mão dele, né? Na gestação anterior, ela abriu mão do Balarama antes dele nascer, no 7º mês. É mais fácil. Mas depois que nasce o filho, é mais difícil abrir a mão, né, dele. E aí ela alcançou esse desapego. Quando alcança o desapego, o sofrimento acaba, né? Quando você se desapega, realmente, o sofrimento cessa. E ela se apegou a Deus, porque ele se revelou como Deus para ela, né? Então, ela desapegou-se das relações familiares, né? Que é o não ter filho, é isso, né? O renunciado é isso, né? Ele não quer dividir o amor dele a Deus com ninguém mais. E ele passa a amar todos com igualdade, sempre vendo Deus em tudo. O devoto que é casado, ele também vai fazer essa entrega, né? Ele também vai fazer essa entrega. Mas são símbolos, isso são símbolos, fases. Não quer dizer que o devoto que está casado, ele também não vai ter a renúncia. A Devaki e o Vasudeva, eles continuaram casados, mas alcançaram um nível de renúncia, que Narada Muni expressou através do seu brahmacharya, né? Da sua prática de brahmacharya. Mas Vasudeva e Devaki, mesmo na vida conjugal, alcançaram essa mesma realização, que é a de ver Deus em tudo, de passar a ver aquele sofrimento, cada perda, cada tudo, como entrega a Deus, como rendição a Ele. Então, é uma preparação para o nascimento de Deus. Esses 6 filhos que morreram foram uma preparação. Mais tarde, Krishna, ele recupera esses filhos, ele desce até o reino de Jamaraj e traz eles de volta para o mundo físico. Ele devolve os 6 filhos para a mãe dele. Maravilha. Ele traz de volta à vida. Ele vai até o reino de Jamaraj e traz os filhos mortos de Devaki. Nossa. Então, por hoje, né, a gente vai dar continuidade. Vamos dar continuidade no próximo encontro, né, desse passatempo. Tulasi, como o tempo passa rápido do seu lado.
É, já passou. Então é isso. Muito obrigada por esses ensinamentos, Rosa, por esses ensinamentos, e a gente vai aprendendo aos pouquinhos, vamos chegando lá. Pare a gravação. De